Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós. Uma excelente manhã de sábado, meus irmãos, para todos nós. Estamos aqui com a paz de Jesus, iniciando o nosso momento do Evangelho diário. Estes minutos preciosos que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, com o nosso pensamento elevado até a Deus nosso Pai, para juntos unirmos uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo com a obra 50 anos depois. Meus amados irmãos, antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vamos rogar humildemente que Jesus esteja presente conosco, que Jesus esteja protegendo os nossos passos, que Jesus seja a grande luz das nossas decisões, das nossas atitudes, das nossas escolhas, não somente de hoje, mas de toda a nossa jornada de vida. Que o Cristo possa estar vivo em nosso coração, nos amparando, nos guiando e nos intuindo para os melhores caminhos da vida, aqueles caminhos em que colocamos o nosso coração para servir a Deus. Meus amados irmãos, são com essas palavras que nós iniciamos e damos as boas-vindas a todos os irmãos que aqui se fazem presente. Nós também deixamos o nosso carinho, o nosso boa tarde, o nosso boa noite a todos os irmãos que nos acompanham em outros momentos ao longo do dia. Sintam-se, meus irmãos, abraçados e envolvidos pelo eterno amor de Jesus que nos une como uma grande família. E meus amados irmãos, hoje já estou aqui com a minha obra, nós estamos no capítulo 6 da obra 50 anos depois. Estamos chegando já no finalzinho da obra, mas a gente ainda não terminou. Tem muita história, ainda tem muitos detalhes aqui para nós aprofundarmos e retirarmos ensinamentos para a nossa vida. Em breves dias nós iremos finalizar, mas ainda tem muita coisa nessa história para a gente ver. Então, eu convido a todos para estarem aqui conosco. Aliás, já tem alguns dias que nós estamos aqui diariamente nos dedicando à obra 50 anos depois. E quanto ensinamento, quanta história para todos nós. Eu sempre digo que quando nós mergulhamos em um livro profundamente, a gente vai se inspirando e também vai ali se relacionando com alguns personagens. Em que sentido? Muitas vezes nós iremos ler algumas atitudes, decisões e palavras de uma alma na obra e iremos relacionar conosco. E iremos pensar: nossa, mas eu também ando agindo assim. Eu também escolho dessa forma as decisões. Nossa, eu também já tomei esse caminho na vida. E aí nós vamos relacionando isso, como se a gente tivesse um olhar de fora das nossas próprias atitudes. Mas, ao mesmo tempo, também vamos nos inspirando nessas grandes almas, nos inspirando na fé que eles possuem, na fortaleza interior que eles estão construindo, na abnegação, no devotamento, no amor ao próximo. Então, muitos personagens aqui, e eu já destaco inclusive a Célia, são exemplo de conduta para todos nós, inspiração. Então, particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, ao ler aqui a história dela, vai tocando o nosso coração. Meu coração foi muito tocado. Sobretudo, ampliou o meu olhar, meus irmãos, para pensar o quanto Célia sofreu nessa existência, mas como ela manteve o coração dela sereno, tranquilo e acendeu a fé, mesmo em dias muito difíceis que ela deixava se levar pelas lágrimas, às vezes pelo abatimento, ela não desistia. Ela se manteve muito firme.
Então, particularmente, Célia foi uma alma que me tocou muito nessa história. A fé dela, a força, inspira a todos nós a também manter a fé, a coragem e a esperança em tempos difíceis. E são com essas palavras que vamos iniciar aqui a nossa história, meus irmãos. Como eu disse, estamos chegando já no final do livro, mas ainda tem muitas coisas importantes para nós partilharmos aqui. E uma delas é que quando o vídeo ele finaliza o encontro com Célia, na verdade, irmão Marinho, ele vai retornar para Roma. E quando ele retorna para Roma, ele irá retornar com o coração ainda mais modificado, colocando em ação tudo o que ele ouviu dos ensinamentos de Jesus. Ele não apenas ouvirá os ensinos, mas ele viverá. Ele irá colocar em ação. Então, meus irmãos, a primeira atitude dele, quando ele retorna para Roma, é libertar todos os escravos que ele possui. E não apenas libertar, mas ofertar uma vida digna para essas almas. Então, ele já começa por aí a grande mudança dele, compreendendo aquele ensinamento que Jesus já nos dizia há 2000 anos atrás. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Vejamos que este ensinamento, meus irmãos, do Cristo, é um grande ensinamento que Euvídio está vivenciando. Por outras palavras, meus irmãos, são pelas obras que se reconhece o verdadeiro cristão. São através das atitudes que se reconhece aquele que está com o coração em Cristo. E Euvídio, ele é o exemplo dessa passagem do Evangelho para todos nós, porque após ouvir todos os ensinos de Jesus, que Célia partilhou com ele vai colocar em ação. Ele vai realizar obras para poder vivenciar todos os esclarecimentos que ele ouviu. Ele faz com que as palavras de Jesus estejam vivas dentro dele, realizando obras para o bem. E mesmo já numa idade avançada, ele faz essa escolha de mudança de vida, o que é muito bonito para todos nós, pois independente da idade que temos em uma existência terrena, todos podemos mudar, todos podemos algo dentro de nós melhorar, uma conduta modificar, porque mudar uma forma de pensamento, uma atitude, escolher coisas mais proveitosas para a nossa vida, independe de idade. Independe de idade. A gente pode ser jovem, adulto ou já idade tardia. Todos podemos mudar as nossas escolhas para melhor, para o caminho de Jesus. Porque a mudança interior não depende da idade física. Não depende. A gente pode fazer isso em qualquer etapa da nossa vida. E Deus nos receberá com os braços abertos sempre que optarmos por essa mudança. Sempre, meus irmãos. E bom, o vídeo ele vai começar essa movimentação, ele vai ajudar muitas pessoas, ele vai devotar o coração dele para a caridade, ele realmente vai se transformar, se renovar. Antes nós tínhamos um Euvídio que estava abatido devido a situações tão penosas que passou na vida, fruto de colheitas que ele mesmo estava semeando no passado. Então, ele estava muito abatido, entristecido com a vida. A esposa dele havia retornado para a pátria espiritual. Ele estava sem esperança nenhuma. Então, ele encontrou no serviço voltado ao bem a força e a esperança que ele estava necessitando para se reerguer na vida. Nos mostrando e nos ensinando que todos nós, quando passamos por etapas muito tristes em nossa vida, aos poucos a gente vai se reconstruindo.
Mas quando nós colocamos o nosso coração para ajudar e para servir ao próximo, a gente também dá um empurrãozinho para se reconstruir. Porque a gente secando uma lágrima do próximo, a gente também seca a nossa lágrima. É a gente ajudando alguém que passa por uma dificuldade que a gente também se reconstrói após passar uma dificuldade. Então, o vídeo ele vai vivenciando todo esse amor ao próximo, essa caridade para ele se reconstruir. Só que ele está já numa idade avançada e ele começa a ficar muito debilitado fisicamente. Os dias finais dele na Terra começam a chegar. E o último pedido que ele faz é visitar o irmão Marinho. Ele diz que o último pedido dele aqui na Terra, antes que ele parta para a outra vida, seria rever o irmão Marinho, que foi uma pessoa muito especial na vida dele, que conduziu ele para caminhos melhores. Então, assim, a família dele concede. Euvídio faz a última viagem para encontrar com o irmão Marinho. Ele mal tem condições físicas de fazer essa viagem, porque ele está muito debilitado mesmo de saúde, mas com muita força ele realiza esse sonho. E ele vai reencontrar novamente com Célia, irmão Marinho. E nesse encontro é muito bonito porque ele já está muito debilitado. Célia vai enxergar a situação que o pai dela se encontra. E diante de Célia, que na verdade ele enxerga como o irmão Marinho, ele dirá que ele retornou para agradecer. Que o último desejo dele era agradecer ao irmão Marinho por tudo que ele lhe concedeu, das palavras de Jesus. E também dizer que ele tentou colocar em ação tudo que ele ouviu sobre os ensinos do Cristo. Mas algo ainda pulsava dentro do coração dele. Um arrependimento, uma culpa. Ele dirá que em cada atitude que ele fazia ali para ajudar o próximo, ele se lembrava da filha dele, que ele havia expulsado de casa. E que o último desejo dele seria poder ter encontrado essa filha. Que ele rogava a Jesus a possibilidade de encontrar a filha dele. E que ele ajudava essas pessoas, os necessitados, também buscando, quem sabe, encontrar a filha em meio a essas pessoas abandonadas. Que ele jamais se esqueceu dela. Então ele está com o coração muito arrependido, o coração ainda está com aquela gota de culpa. E ele dizia firmemente que ele rogava a Jesus para reencontrar com a filha dele. E Célia estava, naquele segundo, ouvindo com o coração entristecido tudo que o pai dela partilhava. As dores, o arrependimento, o remorso. E ela vai ficar muito sentida. E lembremos que Célia, no primeiro reencontro dos dois, ela sentiu aquele impulso para contar a verdade, para dizer que era ela, a Célia, que eles haviam se reencontrado, mas que algo espiritualmente a segurou, a barrou, ela não conseguiu contar. Não era o momento, não era o instante de ser partilhado aquilo. Talvez o vídeo não estava ainda preparado para receber a luz da verdade. Porque a gente sabe que, às vezes, algo que a gente vai partilhar, a luz da verdade, às vezes ela tem que ser aos poucos. Porque se essa luz vier de uma vez, às vezes pode cegar aquele que a recebe. Então, talvez a espiritualidade enxergou que não era o momento de contar para ele aquela verdade. Mas agora chegou o momento. Agora Célia sentia essa vontade de contar e nada estava segurando a princípio para dizer a verdade. E o vídeo dirá para ela que talvez Jesus não achou que ele fosse justo o suficiente para receber a bênção de reencontrar com a filha dele nesta existência. Talvez Jesus não achou que fosse justo ele poder reencontrar a filha tão amada, aquela que ele mesmo expulsou de casa há anos atrás.
e que ele sentia no coração que ele partiria dessa vida com esse remorso e com esse arrependimento, e que talvez isso fizesse parte do julgamento dele. E em meio a essas palavras tão tristes, tão carregadas de arrependimento, tão melancólicas, Célia dirá: Eis-me aqui, meu pai. Sou eu, Célia, a tua filha. Jesus concedeu o nosso reencontro. Ele olhará para Célia, que está vestida de irmão marinho, não conseguirá reconhecer a princípio. Ela vai até os fundos de sua casa e busca a túnica que ela vestia no dia que foi expulsa de casa. Ela mostrará a túnica para o seu pai e dirá: aqui, sou eu, Célia, meu pai. Jesus permitiu o nosso reencontro. Esta é a túnica que eu vestia o dia que o Senhor me expulsou de casa. E eu estou aqui. Essa sou eu. Nos reencontramos. Eis-me aqui, meu pai. E meus irmãos, amanhã nós veremos qual vai ser a reação de Ovídio. E não apenas isso, mas como as coisas agora vão proceder. Ele que já está nos dias finais dele aqui na Terra. E agora diante dessa forte emoção de se reencontrar com a filha. Como o coração dele vai reagir? Meus amados irmãos, hoje nós encerramos por aqui o nosso Evangelho diário. Espero a todos amanhã para darmos sequência na história, para nós mergulharmos ainda mais nos detalhes desta obra. Lembremos, meus irmãos, que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus em nosso coração. Que o Cristo nos abençoe, hoje e sempre, na jornada da nossa vida. Que assim seja.